Desde que o mundo é mundo, a gente tem uma mudança de percepção conforme o tempo vai passando, para que as pessoas se adaptem, né? E elas entendam esse novo mundo de acordo com a perspectiva delas. Quando vai mudando as gerações, essas gerações elas precisam se identificar, né? Então você pega a geração Y, X, Z, Boomer, enfim, essas próprias gerações, elas têm convenções entre elas que fazem com que esse entendimento dentro daquela geração fique mais fácil de entender, né? Por isso que a linguagem de uma geração para outra é tão diferente. Então a gente pega, por exemplo, essa geração mais nova usando termos e usando formas de se expressar que às vezes para pessoas de gerações mais antigas não conseguem entender, né? Você vê algumas palavras por aí que muitas vezes nem faz sentido para pessoas que são de outra geração. Porém, os comportamentos, né, que essas frases e que esse pessoal de cada geração quer dizer, eles geralmente são os mesmos, né? Então você pega a palavra, por exemplo, que ficou muito famosa há um tempo atrás, a cringe, para a geração passada era vergonha alheia e para uma geração mais passada ainda era outra palavra, só que o comportamento é o mesmo. Sendo assim, essas convenções de comportamento, geralmente esses comportamentos não mudam, né? Conforme o tempo vai passando, ele só vai ficando mais sofisticado e ele vai ficando mais entendível, principalmente para a pessoa que estuda. Uma dessas palavras, né, e um desses comportamentos é o que a gente chama de coping, né? O que é o coping? O coping, que também é chamado por muita gente de cope, né? Há uma confusão um pouco no nome e na grafia de como se fala e como se escreve isso, mas é o conceito de, resumidamente, mentir para si mesmo. Você cria uma sensação, né, de justificativa sobre algumas escolhas suas que você não necessariamente tem certeza daquilo. O que é o coping, né? Por que o coping hoje é tão falado e tão discutido e provavelmente se você nunca ouviu falar, talvez você se identifique com isso. O coping, na base, né, ele é falta de autoconhecimento. Por quê? Geralmente, quando a pessoa ela cria um coping, ela está justificando algo que ela escolheu sem necessariamente ter o poder de escolha. Então, vamos lá, vamos pensar numa pessoa que ela tem dentro dela um sentimento, só que ela ainda não tem segurança desse sentimento, né? Ela ainda não sabe se aquele sentimento é um sentimento verdadeiro. Por exemplo, é uma pessoa que ela quer casar, né? Ou uma pessoa que não quer casar. E ela faz o contrário do que ela quer por uma aceitação social. E ela justifica aquilo, mesmo sabendo que dentro da cabeça dela, dentro do consciente, do inconsciente dela, ela não quer, ela se ajusta, se adequa, se adapta e justifica. Essa justificativa social, né, que você está expressando para as outras pessoas, você sabe que por dentro isso é uma mentira, né? Todos nós contamos mentiras para nós mesmos, né, para justificar alguma coisa. Quanto menos coping nós tivermos na nossa vida, quanto menos mentiras para nós mesmos nós conseguirmos desenvolver na nossa vida, mais nós estamos perto de nos identificar. E quanto mais perto de nos identificar, mais perto da felicidade. É muito difícil você ter uma consciência plena de tudo que você faz de coping na sua vida. Isso para todo mundo, porque, querendo ou não, a gente precisa ter esse conforto, né? Essa estrutura baseada em coisas que a gente acredita. Porém, isso só nos faz nos distanciar do nosso core, do nosso núcleo, que é o que realmente faz com que a nossa vida seja pertencente a nós mesmos, né? Enquanto a gente continuar, né, mentindo para nós mesmos e justificando baseado em pessoas, em sociedade externas a nós, a gente nunca vai ter uma definição de como que a gente vai conseguir realmente tomar conta das nossas decisões, tomar conta da nossa consciência, né? O coping ele está muito ligado à própria consciência, ao quanto você consegue identificar as tuas reais vontades. O que acontece é que muitas vezes o coping ele acaba conflitando com essa sociedade, né? Com o que a sociedade coloca como padrão de sociedade, né? Para isso, cara, você tem que colocar um foda-se. Você tem que entender realmente quem é você e colocar um foda-se na expectativa de quem quer que seja. Muitas vezes, na maioria das vezes, a sua verdade ela
vai ir contra o que a sociedade estabeleceu como norma. E se tiver ok para você, se você estiver seguro de você mesmo, se você entender que é isso que você quer, foda-se a sociedade, né? Eu mesmo já deixei de fazer muita coisa, já deixei de viver a minha vida de verdade, porque eu ficava criando mentiras dentro da minha cabeça. Eu me projetava para mentiras e me projetava para o que a sociedade esperava de mim, de certa forma, e eu não era feliz dessa forma. Quando eu entendi que as minhas vontades é o que impera e é o que me leva para frente, aí todo o jogo mudou. Aí eu me entendi e consegui fazer com que a minha vida seguisse um caminho mais confortável para o meu desejo, para as minhas vontades. Mas não é fácil, você precisa ter muito conhecimento, você precisa ter não só um conhecimento externo, mas você precisa olhar para você precisa entender realmente quem é você, o que você quer fazer na tua vida, quais são as suas vontades, quais são os seus desejos, porque daí sim você consegue buscar isso. Né? Por isso que o coping é tão difícil. A maior parte das pessoas, elas não sabem o que quer, elas não estão preparadas para avaliar isso. E quanto mais cedo você conseguir avaliar isso, melhor vai ser para você, porque aí você vai conseguir realmente traçar um perfil de quem você é e seguir o jogo dessa forma, tá bom? Então, o papo hoje é um papo um pouco mais curto, com um objetivo mais claro, para que a gente entenda que a nossa vida não pode se basear em mentiras que nós contamos para nós mesmos para justificar nossas escolhas, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.